Nosso mundo é o lar de um monte de criaturas assustadoras que não teriam o menor problema em eliminar qualquer humano que cruzasse seu caminho. Leões, tigres, ursos. Mas até mesmo os animais mais pavorosos às vezes sentem medo de outras criaturas. Desde um bichinho estranhamente adorável que, de algum modo, caça o grande tubarão branco até um fenomenal felino felpudo que causa pavor em grandes ursos, esses são os animais que os maiores predadores do mundo têm medo. Na base da garrafada. Qual você acha que é o maior predador dos oceanos? Se você já viu o filme Tubarão, é provável que você responda o grande tubarão branco. E essa é uma resposta bem razoável, afinal eles podem chegar a 6 metros de comprimento e pesar mais de 2.200 quilos, que é mais ou menos o peso de 30 humanos médios. Do atum, às focas, golfinhos e baleias, não há praticamente nada que possa escapar dos dentes afiados desse espetacular assassino subaquático. E por falar em dentes, o grande tubarão branco está armado com mais de 300 deles, feitos especialmente para rasgar a pele de suas presas. Mas, por mais que possa parecer estranho, existe um animal que faz o grande tubarão branco nadar para longe de medo. Você sabe que animal é esse? Talvez uma lula gigante ou algum tipo de monstro submarino? Bem, na verdade, não. É o oposto disso. Os golfinhos nariz de garrafa têm a reputação de serem adoráveis e brincalhões, e os maiores espécimes têm no máximo 3 metros de comprimento, pesam menos de 280 quilos e não parecem nem de longe representar uma ameaça ao peixão brutamontes. Mas eles são destemidos e lutam bravamente para defenderem a si e o seu bando se forem atacados. Embora não tenham dentes afiados como navalhas, esses golfinhos são rápidos e ágeis, o que permite que eles se movimentem e ataquem o predador. Mas como é que eles atacam? Com as nadadeiras? Ou talvez com a cauda? Nada disso, o segredo está todo no nariz. Nadando a uma velocidade máxima de 40 km por hora, o golfinho se lança em direção ao seu predador em potencial com a mesma força de um veículo colidindo, e uma pancada bem posicionada na barriga do grande tubarão branco pode causar danos aos seus órgãos internos, enquanto que bater nas guelras pode prejudicar a capacidade de remover o oxigênio da água, o que pode ser fatal. Levando em conta que um bando de golfinhos nariz de garrafa tem uma média de 15 indivíduos, não é de se surpreender que o grande tubarão branco tenha tanto medo de nadar de encontro com esses mamíferos ameaçadores. Imagine 15 arietes de carne e osso se chocando contra o seu corpo. Mas os golfinhos nariz de garrafa não usam todo esse poder apenas para se defender. Em 2004, 4 humanos foram salvos do ataque de um tubarão branco por um bando de golfinhos na Nova Zelândia. O grupo ficou nadando em círculos ao redor dos banhistas, fazendo com que todos ficassem próximos. Quando uma das pessoas tentou se afastar, ela foi arrebanhada de volta pelos golfinhos. De repente, os banhistas avistaram um grande tubarão branco de mais de 3 metros nadando a apenas alguns metros de distância. De maneira impressionante, os golfinhos continuaram a nadar em círculo como guarda-costas, até que, por fim, o tubarão acabou perdendo interesse no grupo. Esqueçam os cachorros, o golfinho nariz de garrafa é o verdadeiro melhor amigo do homem. No entanto, pode parecer surpreendente, mas os golfinhos nariz de garrafa não são a única espécie de animal marinho que mete medo nos grandes tubarões brancos. As orcas, ou baleias assassinas, que ironicamente não são baleias, são tecnicamente também golfinhos, podem atacar esses tubarões. Crescendo até quase 8 metros de comprimento e pesando bem mais de meia tonelada, não é de se surpreender que esse mamífero gigantesco possa meter medo nos tubarões. Mas mesmo com uma super vantagem em termos de tamanho, a maneira com que as orcas atacam os tubarões pode ser meio chocante. No ano de 1990, uma orca foi vista disparando em direção a um grande tubarão branco na costa de São Francisco, nos Estados Unidos. O impacto do ataque deixou o tubarão atordoado, então a baleia virou o tubarão de cabeça para baixo. Quando estão viradas, algumas espécies de tubarão entram em um estado de paralisia, conhecido como imobilidade tônica. Esse estado pode durar até 15 minutos, tempo mais do que suficiente para que a orca possa sufocar o tubarão, arrastando ele para a superfície e para fora d'água. Ela pode até não ser uma baleia, mas não é à toa que é chamada de assassina. Depois de matar o tubarão, a orca devorou o fígado dele, que é um lanchinho muito nutritivo, graças à grande concentração de gorduras
e olhos. Diferente de seus primos nariz de garrafa, que em geral deixam a carcaça do tubarão intacta e preferem os bocados menores e mais fáceis de mastigar, esse caso de dissecação não é um caso isolado. Muitas carcaças de tubarões brancos sem fígado já foram encontradas no litoral. Apenas em 2017, 4 dessas carcaças sem fígado foram levadas pela maré até a costa ocidental da África do Sul em uma questão de dias. E não é difícil imaginar quem são as responsáveis por isso. Bom, se o grande tubarão branco protagonizou o filme Tubarão, eu acho que a orca poderia ser a estrela da versão aquática de Hannibal. Eu comi seu fígado com favas e um bom Chianti. Um peixão arrebatador. Com sua dieta hardcore de fígado de tubarão branco, as orcas estão no topo da cadeia alimentar oceânica. Além do tamanho massivo e da reputação agressiva, as orcas também podem nadar a cerca de 54 km por hora e caçam em grupos de até 30 indivíduos. Isso permite que elas derrotem presas ainda maiores do que o grande tubarão branco. Isso mesmo, por mais doido que possa parecer, em 2019 um grupo de orcas foi flagrado abatendo uma baleia azul de 22 metros de comprimento, ou seja, ela era maior que os 21 metros de altura da Casa Branca. Em outras palavras, as orcas estão dispostas a devorar tudo que vive debaixo d'água. Ou quase tudo. As baleias piloto são o segundo maior tipo de golfinho oceânico, e só são menores do que a própria baleia assassina. Mas não deixe esse corpanzil enganar você, elas não são muito perigosas. Mas então por que as orcas, que literalmente almoçam tubarões brancos, têm tanto medo delas? Bem, as baleias piloto da costa sul da Austrália já foram observadas imitando o chamado da baleia assassina, e os cientistas acreditam que essa abordagem mimetista serve como um mecanismo de defesa contra as orcas. Isso porque as baleias macho de bandos diferentes podem ficar agressivas umas contra as outras, e vão lutar até a morte para defender o seu grupo. Então não é incomum que essas caçadoras prefiram desviar sua rota para evitar o confronto com outras de sua própria espécie. Mas mesmo sem o mimetismo sonoro, as orcas ainda fogem das baleias piloto. Pesquisas feitas nas ilhas Westman, na costa da Islândia, revelaram que quando grupos das duas espécies de golfinho estão próximas, as baleias piloto perseguem suas primas maiores. Uma teoria para explicar esse comportamento bizarro é que as duas espécies estariam competindo por comida. Mas isso é pouco provável, porque enquanto as baleias assassinas da Islândia se alimentam principalmente de arenques, as baleias piloto preferem moluscos para o almoço. Outra explicação possível é que esse seja um comportamento de mutirão contra predadores. E outros animais também costumam se mobilizar em conjunto para não parecer que eles são uma presa fácil. Mas as baleias orcas não costumam atacar as baleias piloto, então não está claro por que elas apresentam esse comportamento. Uma possibilidade é que elas não saibam que as baleias assassinas não são uma ameaça real, e por isso elas se comportam desse jeito. Afinal, é melhor prevenir do que se arrepender mais tarde, não é mesmo? Você sabia que existe um jeito de você prevenir um arrependimento futuro? Sabe como? Se inscrevendo aqui no canal. Assim você não perde nenhum vídeo do Fala Sério. E não me faça chamar minha turma pra encurralar você, hein? Tô brincando, mas você também pode aproveitar pra curtir esse vídeo e dizer se tá gostando do conteúdo. Agora, de volta à nossa programação normal. Cuidado, grandão! Embora não sejam carnívoros, os elefantes são um dos animais mais perigosos do planeta. Em especial, quando estão defendendo seus filhotes, eles podem disparar contra qualquer coisa que considerem uma ameaça a uma velocidade impressionante de 40 km por hora. Essa é mais ou menos a mesma velocidade do Usain Bolt, mas não se esqueça do pequeno detalhe que eles podem pesar até 7 toneladas, e alguns ainda vêm armados com suas presas afiadas de marfim. Ou seja, você não vai querer zoar um elefante, a menos que você seja uma abelha africana. Tá duvidando? Então olha só o que aconteceu quando os pesquisadores reproduziram o aparentemente inofensivo zumbido de abelhas perto de um grupo de elefantes.
Parece que os elefantes estão correndo para salvar suas vidas. Apesar de esses paquidermes terem a pele grossa, com cerca de 1,3 centímetros de espessura, eles são sensíveis a ferroadas ao redor da boca, olhos, ouvidos e tromba. Em 2002, um elefante do Quênia foi atingido por tantas abelhas no entorno dos olhos que ele acabou ficando cego. Somente depois de receber diversas injeções é que o inchaço finalmente diminuiu, permitindo que ele voltasse a enxergar. Essas pequenas zumbidoras espertas liberam uma substância conhecida como feromônio quando sentem que estão em perigo. Essa substância age como um sinal de alerta que convoca mais abelhas para ajudar. Mas não são apenas as abelhas que detectam esse feromônio. Os elefantes também são capazes de reconhecer quando elas não estão de bom humor. E o que eles fazem quando isso acontece? Uma debandada. Mas parece que não são apenas as abelhas que tocam terror no maior mamífero terrestre. Algumas lendas antigas contam que esses herbívoros massivos também têm medo de porcos. Os chamados porcos de guerra eram usados pelos antigos romanos para assustar os elefantes de guerra do inimigo. Cara, essas batalhas da antiguidade eram um verdadeiro circo de horrores. Os romanos descobriram que os grunhidos dos porcos faziam os elefantes entrarem em um estado de frenesi. Assim, eles começaram a levar porcos para a batalha, cobertos de alcatrão. Então eles ateavam fogo nos porcos, os fazendo guinchar a plenos pulmões, levando os elefantes a debandarem na direção oposta. Mas sendo justo com os elefantes, se eu visse um porco flamejante vindo na minha direção, eu também ia sair correndo, sem nem olhar para trás. Doce vingança. Em outro lugar das planícies africanas há um outro animal agorento que também é capaz de despertar o medo no coração dos elefantes, o leão. Mas eu é que não vou julgar, afinal, de gazelas a girafas e de rinocerontes a hipopótamos não há quase nada que esse grande felino carnívoro não esteja disposto a cravar suas presas. Seja por causa dos dentes afiados ou do rugido aterrador, se você vir uma besta dessas na natureza, corra o mais rápido que suas perninhas curtas puderem aguentar. Se bem que correr pode não ser o suficiente para te salvar, já que os leões podem chegar a velocidade de até 80 km por hora, e tentar escalar uma árvore para se salvar também não é uma boa opção, já que esses gatões podem saltar até 3,70 metros no ar. Por isso, não é de se surpreender que todos os animais fazem de tudo possível para ficarem longe dos leões. Todos, menos um. A julgar pelo nome fofo, o texugo do mel, ou ratel, parece mais doce do que ameaçador. Além disso, ele só pesa uns 16 quilos e parece bem inofensivo à primeira vista. Mas é melhor ficar esperto, porque esse bichinho pode ser terrível. Essa é a única espécie do gênero Melívora, e esses diabinhos são parentes mais próximos das doninhas do que dos texugos propriamente ditos. Mas ao contrário das doninhas, eles são tão valentes que acabam entrando no livro dos recordes como o animal mais destemido do mundo. Mesmo assim, qualquer um que enfrente um leão está assinando sua sentença de morte, não é mesmo? Bem, acontece que o ratel tem um truque especial escondido na manga. Para começo de conversa, essa criatura não tem medo de encarar os leões, com seus pelos eriçados e um rosnado furioso para combinar. E se todo esse atrevimento não for bastante para assustar os grandes felinos para longe, o fedor com certeza vai. Os ratéis conseguem expelir um líquido potente de suas glândulas anais, que agem como uma bomba de fedor que mantém os inimigos afastados. E mesmo que um desses pequenos furiosos acabe na boca de um leão, eles ainda têm mais um truquezinho final. O texugo do mel é armado com um couro excepcionalmente grosso, capaz de suportar a mordida do grande felino. E isso não é tudo. A pele do ratel também é borrachuda e solta, então se ele acaba preso na mandíbula de um leão, às vezes ele consegue se contorcer para a liberdade. Ou seja, é como um sabonete peludo e escorregadio, cheio de raiva, mas que cheira mal. Mas mesmo quando essas bolinhas fedorentas de fúria não estão sendo ameaçadas pelos leões, eles ainda gostam de caçar briga. Stoffel, um texugo do mel que vivia em um santuário de vida selvagem na África do Sul, escapou do cercado para arrumar briga com os leões que estavam no cercado ao lado. E ele estava tão determinado a fugir para brigar que chegou a construir uma torre de pedras e barro para escalar por cima do muro. Aí dá para entender como é que o ratel foi parar no livro dos recordes. Bandidinho mascarado. A águia careca é soberana nos céus da América do Norte, também com suas asas de mais de 2,20 metros de envergadura, garras curvas do tamanho de uma mão e a habilidade de percorrer os céus a uma velocidade de 160 km por hora não era para menos. Além disso, sua dieta é repleta de carne e inclui pequenos mamíferos, peixes e de vez em quando até animais maiores, como cervos jovens. Acho que nenhum animal vai ser besta de arrumar encrenca com uma águia careca. Ou vai? Bom, existe sim um bicho que tira o sono
dono da águia careca. Embora os guaxinins sejam mais famosos por revirar o lixo, eles são responsáveis pelas noites mal dormidas da ave majestosa. Acontece que de vez em quando, esse pequeno mamífero resolve escalar até o ninho da águia careca para comer tanto seus ovos, que ainda não eclodiram, quanto os filhotes recém-nascidos. Ousadinhos esses guaxinins, hein? Mas como é que esses bandidinhos mascarados conseguem se expor a tanto risco e ainda viver para contar a história? É que quando a comida está escassa, as águias carecas passam bem menos tempo em seus ninhos, já que estão ocupadas atrás da próxima refeição para os seus filhotes esfomeados. E quando os pais saem de casa, os guaxinins fazem a festa, com petiscos e tudo. Sem ninguém para protegê-los, os filhotes de águia e os ovos ficam totalmente indefesos contra os guaxinins. Mas a águia careca não é a única ave majestosa com grandes problemas. O albatroz de Tristão, que é encontrado na ilha de Gonçalo Álvares, no Atlântico Sul, tem uma envergadura de asa de quase 3 metros e se alimenta de peixes e moluscos. Com todo esse tamanho, é de se esperar que essa ave marinha superdimensionada seja capaz de lidar com a maioria das ameaças. No entanto, há uma pequena criaturinha fofa que se tornou o algoz desse pássaro. Bandos de camundongos já foram pegos atacando e matando os filhotes das aves em seus ninhos. Mas, diferente dos guaxinins, os camundongos não param por aí. Em 2017, os cientistas descobriram que os roedores também são capazes de matar albatrozes adultos, apesar de a ave ter cerca de 300 vezes o tamanho do camundongo. Mas como isso é possível? Isso seria o equivalente a um humano matando uma criatura de 30 toneladas. E por que a ave não revida? Acredita-se que os albatrozes permitem que os camundongos mordam sua carne para não perturbar o processo de incubação dos ovos. Se as feridas deixadas forem pequenas o bastante, a ave se recupera sem problemas. Mas se for grandes, a laceração pode ser fatal. Como os camundongos só chegaram à ilha remota ao final do século XIX, os cientistas acreditam que os albatrozes ainda não desenvolveram uma resposta instintiva a esses ataques. Então, pelo menos por enquanto, parece que os pequenos camundongos ainda vão ter albatroz de Tristão no cardápio do jantar. Onça pintada versus ariranha. A onça pintada é a maior espécie de felino encontrada nas Américas e pode pesar mais de 90 quilos quando adulta. E com uma mordida forte o bastante para perfurar o casco de cágados e jabutis, esses gatos gigantes não estão para brincadeira. Mas não são apenas as espécies de carapaça que estão no cardápio da onça. Então não se assuste se você vir uma delas carregando um jacaré ou mesmo uma anaconda em sua boca. Seu método de execução é completamente letal. A onça morde diretamente através do crânio de sua presa, desferindo um golpe letal bem no cérebro. Isso é o que eu chamo de uma dor de cabeça de matar. Mas se você for até a bacia do rio Amazonas, vai encontrar um animal que não arrega para onça pintada. Por mais adoráveis que possam parecer, as ariranhas são predadores formidáveis. Elas podem até ser encontradas fazendo um lanchinho que inclui aves, pequenos mamíferos, cobras, peixes e até jacarés e piranhas. Mas o que acontece quando elas decidem encarar uma onça pintada? Parece que um felino acabou descobrindo da pior maneira possível. Parece que o poder está nos números, mas no caso das ariranhas, a água também é um fator determinante. Com membranas entre os dedos, corpos flexíveis e longilíneos e dentes caninos afiados, as ariranhas dominam as águas amazonenses. Para deixar a dona onça ainda mais assustada, os grupos de ariranhas podem ter até 20 integrantes. E considerando que essa criaturinha adorável está disposta a devorar jacarés e piranhas, não é de se estranhar que a onça pintada pense 2 vezes antes de entrar na água. O terror dos gorilas. Graças ao porte físico de bodybuilder e aos mais de 220 quilos de fúria e músculos, os gorilas não têm nenhum predador natural. Se o bando se sente ameaçado, os machos se tornam muito agressivos, batendo no peito e rosnando para assustar qualquer perigo. Acho que já deu pra entender porque ninguém quer enfrentar os gorilas. E quem assistiu ao filme Godzilla vs Kong deve saber que a única criatura capaz de fazer o gorila tremer na base é um monstro bombado na base da radiação nuclear. Mas os enormes primatas, na verdade, arregam pra algo muito inusitado. Embora os gorilas pareçam os reis da selva, esses grandalhões têm um medo paralisante de insetos e de répteis.
Sim, você me ouviu direito, e eu não estou falando de cobras gigantes nem de monstros cheios de pés. Não, eles têm medo de criaturinhas como camaleões e lagartas. Em especial, os gorilas mais jovens já foram observados evitando esses animais como se suas vidas dependessem disso. No entanto, nunca foi encontrado um motivo para esses grandes primatas temerem tanto essas criaturinhas inofensivas. Talvez o horror do Godzilla tenha traumatizado todas as gerações de gorilas, por isso eles fogem de qualquer coisa que lembre vagamente um lagarto radioativo. E se ter medo de insetos e répteis já não fosse ridículo bastante, um gorila do zoológico do Kansas foi visto fugindo de um ganso. Tudo bem que os gansos são assustadores mesmo, mas é sério que isso aí é o que a gente chama de rei da selva? Ursinho medroso. Imagine que você está caminhando por uma floresta no Canadá quando, de repente, você se depara com uma criatura de mais de 2 metros de altura se erguendo na sua frente. Com certeza, o primeiro instinto seria correr, mas se a criatura diante de você for um urso negro, você não precisa se preocupar. Por mais que eles pareçam grandes e assustadores, eles não são agressivos e são raros os ataques contra humanos. Mesmo assim, as fêmeas, que têm filhotes novos, e os machos dominantes podem ficar agressivos, mas apenas 67 pessoas foram mortas por ataques de ursos negros na América do Norte desde 1900. Ok, que se danem os números, né? Se eu vir um bicho desse aí na minha frente, eu vou correr. Mas também existe um animal capaz de fazer os ursos negros fugirem de medo. Eles têm garras afiadas, caninos perfurantes e reflexos ágeis. Mas eu não estou falando de um grande lobo, nem nada do tipo. São os gatos. Isso mesmo, seu amiguinho ronronante pode dar uma coça nessa besta peluda. Os gatos são pequenos, rápidos e habilidosos, por isso é difícil para os ursos grandalhões conseguirem acertá-los. Além do mais, quando se sentem ameaçados, esses pequenos felinos ferozes podem atacar com suas garras e dentes afiados. Por causa da habilidade de saltar grandes alturas, eles podem até mesmo mirar no rosto e no pescoço do urso. Mesmo não sendo capazes de alcançar os órgãos vitais do urso, os gatos ainda podem rasgar a pele e arrancar sangue. Tudo isso acaba custando tempo e recursos para que o urso se recupere. E no pior dos casos, a ferida ainda pode acabar ficando infectada. Com pouco a ganhar e muito a perder nesse embate, não é raro você ver casos onde o grande mamífero prefere fugir do que lutar. Bom trabalho, bichano! Mas como se os ursos não fossem desafio bastante para os felinos domésticos, também já foram registrados inúmeros casos de gatos enfrentando crocodilos. Assim como os ursos, os crocodilos também ficam estupefatos com a imprevisibilidade dos pequenos encrenqueiros. Outro fator que ajuda os felinos é que esses encontros acontecem em terra firme, onde os crocodilos se sentem muito menos à vontade. Mas, verdade seja dita, se esses dois acabarem em uma luta de verdade, só um pode vencer. As garras dos gatos não são fortes o bastante para penetrar o couro do crocodilo. E numa briga de mordidas, uma boca que consegue dar dentadas com uma força de mais de 2.100 PSI não dá chance nenhuma para os meros 70 PSI de força de mordida de um gato. Pelo bem do gatinho, acho bom o crocodilo desistir antes mesmo de tentar. Falando em crocodilos, os crocodilos são um dos principais predadores da natureza. De fato, eles são tão letais que os ataques contra humanos são 100 vezes mais mortais do que os ataques de tubarões, além de serem mais frequentes. O crocodilo do Nilo, que vive nas regiões central e sul da África, é o principal responsável por essas fatalidades humanas. E não é de se estranhar, considerando que um macho adulto pode chegar a 6 metros de comprimento e 1,5 metro de largura, além de pesar 680 quilos. Dá uma olhada no tamanho dessa besta. Oh, wow. Oh my God, Bryce. Não é de se surpreender que esse carnívoro coma qualquer coisa em que consiga colocar seus dentes, sejam peixes, aves e mesmo animais maiores, como zebras e gnus. No entanto, assim como seu primo jacaré, esses répteis também estão vulneráveis a ataques surpresa. Agora, por mais adorável que esse pequeno hipopótamo possa parecer, quando ele se torna adulto, esse mamífero semiaquático se torna extremamente perigoso. De fato, cerca de 500 humanos são mortos por hipopótamos todos os anos. Embora pareçam super de boa na água, eles podem entrar em uma fúria defensiva quando se sentem ameaçados. E com um crânio como esse, armado com presas de quase 45 centímetros de comprimento, eles conseguem dar uma mordida com uma força de mais ou menos 1.800 PSI. Em teoria, isso é mais do que suficiente para partir um crocodilo ao meio. Equipados com esses cortadores superdimensionados, os hipopótamos não têm trabalho para dilacerar o couro grosso de um crocodilo. E embora o crocodilo até possa conseguir morder a perna do seu adversário, é impossível que ele consiga fazer o infame e mortal movimento de rolagem. Normalmente,
Geralmente, os crocodilos seguram sua presa na boca antes de girar rapidamente na água, incapacitando, desmembrando e matando sua refeição. Só que as coisas não são tão fáceis quando seu jantar em potencial pesa enormes 4 toneladas. E a probabilidade também joga contra o réptil quando ele se vê cara a cara com uma manada de mais de 30 hipopótamos, todos mais do que dispostos a proteger seus filhotes. Parece que os crocodilos aprenderam a não mexer com esses grandalhões, mesmo que isso signifique deixar um filhote usar sua cauda como brinquedo de morder. Matador de coiotes. Sendo um parente próximo do lobo, não é nenhuma surpresa que os coiotes sejam caçadores excelentes. Eles usam a visão e o faro aguçados para rastrear seu alvo, seguindo a presa a velocidades que chegam a 67 km por hora, tão rápido que poucos têm a chance de escapar. Esses canídeos carnívoros tentam matar o mais rápido possível, em geral atacando a presa direto na garganta e mantendo a pressão até que o animal sufoque ou morra de sangramento interno. Fala sério, com um método tão eficiente de caça, eles têm diversas opções no cardápio, sejam roedores, aves, grandes mamíferos como cervos e veados ou mesmo animais de rebanho, como cabras e ovelhas. Mas tem um animal adorável que os coiotes sequer ousam atacar. Por mais inofensivos que possam parecer, os burros também têm um lado obscuro. Esses herbívoros com cascos desenvolveram uma agressividade natural contra os cães selvagens e, por consequência, sempre que eles veem qualquer animal dessa família, eles ficam irritados e disparam contra os canídeos. Então alguns fazendeiros tiveram a ideia engenhosa de usar burros para proteger os rebanhos. No Colorado, nos Estados Unidos, mais de 99% dos ranchos de ovelhas usam os burros como seguranças para proteger os animais dos coiotes. Mas por que exatamente os coiotes têm medo dos burros? Para começar, os burros vão alertar qualquer predador urrando muito, mas muito alto mesmo. Mas se depois disso o coiote ainda não entender o recado, então o burro pode partir para um ataque físico. Esses herbívoros têm uma mordida cega, porém bem forte, que pode chegar a 500 PSI, mais que o dobro da de um humano. Mas a arma mais letal do burro está em suas pernas. Se ele conseguir acertar um coice bem dado na cabeça do coiote, isso é o bastante para causar um ferimento grave e até mesmo fatal no animal. Em 2014, um burro chamado Buck, que vive no estado norte-americano da Carolina do Sul, levou as coisas ainda mais longe. Steve, seu dono, o deixou sozinho em um pasto. Um dia, Steve avistou um coiote indo em direção ao burro. Embora Buck não tivesse um rebanho para defender, ele ainda não gostou nada da aproximação. Antes que o coiote tivesse qualquer chance, ele foi agarrado por Buck pelo pescoço e pisoteado. Mesmo em choque, Steve ainda conseguiu registrar algumas fotos de Buck chacoalhando o coiote como se fosse um trapo velho. Caramba, parece que de burro esse burro aí não tem nada.